Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? E a sua fidelidade dura para sempre, diz a palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Que o Senhor possa nos abençoar muito mais do que já tem abençoado. Queridos, a irmã falava que ela faz parte dessa igreja há 20 anos, é isso? Glória a Deus por isso, né? Em 1998, eu e a Magda, nós chegamos aqui em Cascavel. E chegamos aqui e logo nós tivemos o contato com essa família maravilhosa, que nos acolheu, que nos abençoou. Então nós temos história. Nós temos história. Se nós pararmos assim, às vezes, eu, a Magda, a pastora Eleni, nos encontramos e começamos a lembrar das coisas boas. Quantos homens e mulheres de Deus saíram daqui para exercer um ministério? Quantos que nasceram aqui e cumpriram o seu chamado? Então, se você está aqui nesse tempo, nesse período, é porque Deus tem algo para a sua vida, não é? Eu só não vi construir essa igreja, mas eu fiz parte dela. Eu creio que até alguns tijolos nós ajudamos a colocar. Então foi um tempo de muita alegria, um tempo gostoso, um tempo maravilhoso, de tomar um café juntos, de poder compartilhar das coisas boas, das coisas ruins, dos momentos de alegria, dos momentos de tristeza. Mas a igreja do Senhor é assim. As pessoas vão passando, as pessoas vão, uns vão, outros vêm. E quando eu vejo que essa menina, essa jovem, louvando ao Senhor aqui, alguém pode falar, essa é a igreja do futuro. Não, ela é a igreja hoje. É a igreja que está fundamentada na rocha, a igreja que não se desvia, é a igreja que se mantém firme, é a igreja que não se abala com os acontecimentos, é uma igreja que permanece desde toda a eternidade. Muitos irão e muitos virão, e o Senhor estará aqui, se eu e você tivermos no mesmo espírito de adoração, no mesmo espírito de graça, no mesmo espírito de amor e principalmente na evangelização. Por que fomos chamados, se não for para evangelizar? Por que fomos chamados, se não for para falar desse Jesus maravilhoso que te trouxe aqui nessa noite? Nós não viemos aqui simplesmente porque é mais um culto de ação de graça. Nós viemos aqui porque nós temos um encontro com o Mestre. Nós temos um encontro com a palavra viva, transformadora, eficaz, a palavra motivadora, a palavra que nos leva a construir a cada dia um mundo melhor, uma cidade melhor, um local de trabalho melhor. Marcelo, quantos anos você está na empresa? 22? Então faz tempo, não é? E quando nós olhamos para trás assim, parece que foi ontem. Um dia o pastor Marcelo chegou para mim e falou, pastor, eu vou pedir minhas contas. Eu falei, não pede não, só ora. Ele falou, eu vou sair daquela empresa. Lembra das conversas? Eu vou sair, não aguento mais ficar lá. Eu falei, rapaz, aquele posto de trabalho foi Deus que te deu. Então você chega lá todo dia e ora por aquele lugar. E ele está lá até hoje. Porque foi o Senhor que colocou lá. Muitas pessoas olham e oram por um trabalho, por um emprego, e quando ele está lá, ele simplesmente esquece que foi Deus que colocou ele lá, para fazer a diferença. Então, meu irmão, não é de graça que você está aqui nessa noite. É porque Deus tem algo para você. Ah, mas eu já estou com uma certa idade. Não.
enquanto houver um fôlego de vida, nós estamos falando de Jesus, clamando por Jesus, abençoando vidas, transformando vidas. Então não importa a sua idade, não importa a sua classe social, não importa o seu poder aquisitivo e nem seu intelecto. Só deixa Deus te usar. Como diz um diácono, um amigo meu, se nós não atrapalharmos o Espírito Santo, nós vamos longe. Deixa fluir. Deixa fluir. Então, meus amados, é maravilhoso estar aqui, porque 28 anos é uma história maravilhosa, de uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus e nas coisas de Deus. E assim nós vamos. E se o Senhor quiser te levar para algum lugar, deixe Ele te levar. Só caminhe com o Senhor, e você vai ver quantas coisas boas irá acontecer ainda na sua vida. Quanto tempo resta de vida para nós? Nem eu sei, nem você. Mas uma coisa é certa, a obra de Deus vai continuar. E a coisa mais gostosa que tem, você já ouviu isso, eu tenho certeza disso, que um dia, você está desanimado e alguém já chegou para você e falar: uma vez você me deu uma palavra, e aquela palavra fez a diferença na minha vida. Não foi porque você é um superdotado na palavra, mas é porque você tem comunhão com Deus e comunhão com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo usar você. Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Não é? Não é assim, Fernando? Bem assim, não é? Eu e Fernando temos história também. Temos muitas histórias juntos. Boas, gostosas. Às vezes choramos juntos. E é gostoso, por isso que eu gosto de vir aqui. Gosto de estar aqui com vocês. Participar desse momento gostoso, momento de festa, momento de alegria. Mas também eu tenho que falar de uma palavra, e eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então o seu tablet, o seu celular, lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. A partir do versos 2. Que diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas por boa vontade, nem com dominadores, nem como dominadores que vos foram confiados, antes, tamanho vos tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o Supremo Pastor se manifestará e recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando você olha para esse texto, parece que não é nada. Mas, queridos, o sacerdócio é algo real. No sacerdócio nós não conquistamos por merecimento e nem por determinação, mas o sacerdócio nós conquistamos na nossa vida, porque ele é um chamado. Ele é um chamado. Nós somos sacerdotes do nosso lar, nós fomos chamados para desenvolver isso. Nós temos líderes sobre nossas vidas que foram chamados para fazer isso. Mas nós fazemos isso para desenvolver e colaborar com o reino de Deus na terra, para viver essa novidade de vida a cada dia. Tem uma frase, um jargão que diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu fico feliz por essa igreja levantar líderes e pastores. Eu conversava com um pastor amigo meu esses dias, de uma denominação muito grande, no Brasil todo, e ele falou assim para mim: para nós hoje, dentro do Brasil, nós precisamos de 30 pastores, e não tem vocacionados. Não tem vocacionados. Os seminários de teologia estão praticamente fechados.
porque não temos vocacionados. Quando eu estava no seminário de teologia, nós éramos 60 alunos, entre homens e mulheres, e desses 60 alunos, 40 deles eram internos. Eles iam para o seminário, se internavam no seminário para aprender a palavra de Deus. E hoje, nós não temos mais seminários internos. Nós temos algumas instituições, como o Jocum, que tem uma base missionária, e são poucos os que são chamados. Então, por isso, o sacerdócio é algo importante para a nossa vida. E até incentivar os mais novos a desenvolver o sacerdócio, a buscar o sacerdócio, a viver como ministro de Deus. Mulheres chamadas para desenvolver o seu papel, para estar à frente das igrejas e fazer a diferença na cidade. Um certo dia, um pastor amigo meu falou: olha, eu nem quero que chamam mais eu de pastor, porque o nome está tão desgastado. E eu falei: por isso, meu irmão, que nós temos que ser chamados de pastores, porque essa é a grande diferença. E eu quero falar para você aqui, igreja de Deus, você que é membro ou não nessa igreja, mas se você estiver debaixo de um pastoreio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você está protegido e protegida. Por isso, honre o seu pastor e a sua pastora, porque você tem alguém para se referir, você tem alguém para te proteger, você tem alguém para guardar você. Os maiores homens de Deus da história sempre falaram a mesma frase: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Alguns conhecem a minha história. Quando eu estava no seminário, o pastor João Carlos, até então diretor do seminário e o pastor sênior da igreja, falou para o meu irmão, que por um acaso é primo dele, que é casado com a prima dele. Ele falou assim: olha, quando o Ney se formar no seminário, nós vamos licenciar ele ao ministério pastoral. Sabe o que eu fiz? Tranquei minha matrícula e fui embora. Falei: eu não quero isso para a minha vida, não. Queridos, 10 anos se passaram. 10 anos se passaram. Mas quando Deus tem um chamado, o chamado é dele. Não teve como eu escapar mais do sacerdócio. Eu tive que assumir o meu papel. Fui colocado contra a parede. E como diz o Senhor, agora ou você vai ou você vai. Não tem meio termo. É assim que é a nossa vida. Então o sacerdócio é algo desse sentido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Talvez você está aqui hoje e fala: será que eu tenho esse chamado? Volto a falar: deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar. Aí depois sabe o que você faz? Se capacita. Olha que maravilha saber que aqui na igreja tem um curso de teologia, onde você pode aprender, onde você pode tomar gosto. E como que acontece isso na minha vida e na sua vida? Tomar gosto pelas coisas de Deus. Quando eu começo a praticar as coisas de Deus. Quando eu começo a fazer as coisas de Deus. Quando eu começo a desenvolver as coisas de Deus. E Deus só vai fazer desenvolver alguma coisa quando o seu chamado for atendido. Quando você então atender aquilo que Deus quer que você faça. Qual é o seu dom? O que Deus te deu para fazer? Ah, não sei. Busque. Busque de Deus, para saber qual é o seu dom. Nós temos lá no CEAMID, inclusive um teste de dons, para quando o vocacionado chega e ele está meio perdido com o dom deles, até isso nós conseguimos desenvolver. Qual é o seu dom? São questionários que você vai preenchendo e você vai ver qual é o seu dom. Todos nós temos os 5 dons de ministério que existem na palavra de Deus, mas um deles sobressai. Um deles sobressai. Um pastor amigo meu, já jubilado, lá em Santa Catarina, ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Um dia eu conversando com ele, ele falou assim, eu perguntei para ele: pastor, qual foi o sucesso do seu ministério? Porque eu sabia, já conhecia a história dele. Ele falou: me converti com 20 anos.
Com 25 anos eu já estava pastoreando uma congregação. Porque eu converti e fui estudar. Eu fui buscar de Deus. E ele falou assim, a primeira coisa que eu descobri era o seguinte, que eu não tinha dom de pastoreio. Espera aí, como que um pastor não tem dom de pastoreio? Ele falou exatamente isso. Eu descobri que eu não era o pastor da igreja. Então eu comecei a perceber na igreja que eu estava, quem era o pastor da igreja. Se era aquele presbítero, aquele diácono, aquele evangelista, aquele que pastoreava o rebanho. E eu descobri que o meu dom era de ensino. Então eu estava como pastor da igreja, mas o meu dom era ensino. Então eu ensinava o evangelista, eu ensinava o pastor, eu ensinava o missionário, eu ensinava o apóstolo, eu ensinava a eles, e eles faziam o trabalho da obra de Deus, e eu simplesmente administrava. Então descubra qual é o seu dom, e desenvolva ele na maior potência que você tem, na maior capacidade que você pode desenvolver. E aí o seu ministério vai fluir, a igreja vai fluir, a igreja vai crescer. Então o sacerdócio, ele é uma conquista determinada por Deus, para fazer a obra de Deus, não é para fazer a minha obra, para fazer o que eu quero, mas para fazer o que o Senhor quer. E aí eu vou embora, porque aí o Senhor está comigo. E aí, meu irmão e minha irmã, na minha vida, seja ela particular, no trabalho, seja ela no ministério, ela vai fluir normalmente, com alegria, com determinação, cansaço sim, mas físico, não emocional. Cansaço físico. Eu estava hoje compartilhando na nossa igreja com os irmãos hoje pela manhã, que ontem eu e a Magda saímos de casa 8 horas da manhã e conseguimos retornar 11h30 da noite, fazendo a obra de Deus. Cansado? Cansadíssimo, como diz, arrebentado, mas com o coração alegre, porque a obra do Senhor está sendo feita. E assim Deus quer usar você, quer usar cada um de nós, quer usar os pastores dessa igreja, os presbíteros, diáconos, obreiros, evangelistas, os missionários, os profetas que Deus tem aqui para se levantar nessa cidade, nesse bairro. Olha que gostoso saber que tem uma igreja nesse lugar e que pode abençoar toda essa vizinhança, que pode abençoar todo esse bairro e toda essa cidade. Esse é o nosso papel como sacerdote. Como diz as Escrituras, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mateus 9:37. A seara é muito grande, não é? E nós só não trabalhamos no reino de Deus se nós não quisermos. Se nós quisermos, temos que fazer. Hoje à tarde eu fui para 2 visitas em hospitais, uma aqui no CEONC, outra no HU, e quando eu entrei ali no CEONC, eu logo falei, bom, eu tenho que me controlar, porque eu tenho um tempo, eu tinha que estar aqui também. Mas se você entrar dentro de um hospital, você fica ali o dia todo, só conversando com alguém, orando com alguém, abençoando a vida de alguém. Já parou para pensar nisso? Se você for numa escola, você tem muita coisa para fazer. Numa faculdade, no local de trabalho, muitas coisas para fazer. A seara é muito grande, muito grande. E agora, quem vai fazer que isso aconteça, que eu possa ser motivado? Eu, começando por mim, por você, mas através do Espírito Santo de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é fantástico, Ele é aquele que não nos cansa, é ao contrário, Ele nos alegra, porque cada vida que você consegue orar, cada vida que você consegue dar uma palavra. E eu ria hoje com um rapaz que está num estado muito ruim ali no CEONC, e nós ríamos juntos, porque ele é um colono, ele mora no interior, e eu também sou um colono, então as conversas ficam boas, né? Fica fácil. E nós estávamos rindo de algumas coisas do sítio, das nossas caipiragens, como diz o outro. E aquilo trouxe um momento de alegria para ele, mesmo no momento de dor e de tristeza. E depois eu sei, ele falou assim, que bom que o senhor veio aqui,
porque me animou meu dia. Hoje de manhã eu estava muito desanimado e eu até achei que eu ia morrer. Mas agora eu creio que o Senhor vai me dar mais um tempo de vida. Eu falei, amém. E orei com ele. Então é assim, meu irmão e minha irmã. Esse é o sacerdócio. Esse é o sacerdócio que deve ser desenvolvido, Fernando. Foi para isso que Deus te capacitou. Agora, nós temos essa função do pastoreio, não é? Que é fazer com que possamos cuidar das ovelhas, como pastores. Esse é o nosso papel. Cuidar das ovelhas. Dar o alimento. Levar nos pastos verdejantes. Fazer descansar. Por isso que o pastor, mesmo que ele está aquele dia ruim, aquele dia desanimado, ele sempre vai ter uma palavra, não é? Sempre vai ter uma palavra. Eu sempre brinco, não é? Uma piadinha sem graça, mas que não deixa de ser real. Daquele jovem que ele acordou pela manhã e a mãe dele cutucando ele, vamos filho, vamos para a igreja, que tem que ir para a igreja. Ele falou, não vou não, eu vou ficar dormindo hoje. Filho, vamos para a igreja agora. Ele, não vou ficar aqui dormindo, porque eu não quero naquela igreja. Ali tem um pessoal chato, tem um pessoal fofoqueiro, tem um pessoal ingrato, tem um pessoal lá que fica de cara ruim comigo. Eu não vou. Aí ela falou, você tem que ir. Ele falou assim, me dá um motivo para que eu possa ir nessa igreja. Ela falou, vou te dar 2 motivos. Primeiro, hoje é dia de ceia, e segundo, você é o pastor da igreja. É assim que funciona. Esse é o pastoreio. Desmotivado, arrebentado, mas firme. Porque o Senhor colocou no coração e o Senhor chamou para o ministério. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, o pastor também tem as suas obrigações. Eu quero que você volte comigo um pouquinho em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 20, se você quiser acompanhar. Atos dos Apóstolos 20 diz assim: cuidem, olha que interessante, de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou, como bispos ou pastores, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você está aqui porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, não é verdade? Senão nós não estaríamos. Esse é o Cristo que servimos. Um Cristo determinado. Um Cristo que não voltou atrás. Não retroagiu. Não se acovardou. Não se acovardou. Então, ele fala, primeiro, olha que ensinamento fantástico. Ele fala para os pastores, primeiro, cuide de vocês mesmos, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde mental, espiritual, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde. E ele fala, por que isso? Porque ele disse, para que você fazendo isso, você vai ter força para cuidar do rebanho. Do rebanho. E quem que dá essa força, essa determinação? O Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Então se encha do Espírito Santo de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Pedindo, orando, clamando, buscando, fazendo com que o Senhor esteja presente na vida. Que o Senhor seja aquele que faça a vontade dEle. Porque Ele diz que o Espírito Santo fez o quê? Colocou você como bispo, como pastor, para cuidar do rebanho. Um pastor foi, outro se levanta. Um irmão vai, outro se levanta. E a igreja não pode parar. Porque a igreja ela é viva. A igreja ela é eficiente. A igreja é eficaz. A igreja é transformadora. A igreja é cheia de poder. A igreja é aquela que renova as forças. Esse culto de domingo é para que amanhã, no segundo dia da semana,
o primeiro dia de trabalho, alguns trabalharam hoje, mas você possa chegar cheio do poder de Deus onde você estiver, estudando, trabalhando, desenvolvendo o ministério, cheio da graça de Deus, cheio dessa unção. Mas como? Buscando em Deus. Por isso que o pastor tem que estar cheio do óleo da unção, porque o Senhor colocou para pastorear, para cuidar, porque houve um preço pela minha vida e a sua vida. Agora nós também, como igreja, nós temos um trabalho a fazer, temos responsabilidade, que está em Hebreus 13, se você quiser acompanhar também. E assim eu já quero passar a palavra, porque hoje é um dia de festa. Hebreus 2. Hebreus 2, diz assim a palavra do Senhor, versos 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais se desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Em nós está a responsabilidade de orar pelos nossos líderes, cobrir os nossos líderes com oração, para que a graça de Deus possa dar a eles o poder de nos exortar, dar o poder de nos ensinar, dar o poder de orar e curar, restaurar vidas e salvar vidas. O sumo pastor nos ensinou, e o pastor é aquele que o Senhor vai usar para falar comigo e contigo, não é verdade? É assim, não que ele seja melhor, mas porque tem uma unção, e por isso que eu volto a falar. Sempre lembre do seu pastor. Você tem uma referência. Quando alguém falar, de onde você é? Olha, eu sou daquela igreja e o meu pastor ou a minha pastora é fulano de tal. Você está sendo coberto pelo sangue de Jesus. Você está sendo protegido pelo sangue de Jesus. Lá na Igreja Vida e Esperança, nós temos pastores, e o meu pastor é esse, a minha pastora é essa. Eles são os meus líderes, e você está sendo guardado do inimigo. Tem alguém responsável por você. Você não é uma pessoa solta no mundo. Por isso que você está numa igreja. Você está numa igreja. Então nós devemos ter ouvidos aguçados, muito aguçados, para ouvir essa palavra de Deus, para ser transformados. E também eu quero encerrar lendo Hebreus 13, 7. Se você quiser acompanhar. Lembre-se dos seus pastores, dos seus líderes, que lhe falam a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Essa é a nossa responsabilidade. Entenderam? Lembre-se dos seus pastores. Orem por eles. Lembre dos seus líderes. Orem por eles. Para que Deus dê unção, para que eles cheguem aqui e falem da palavra. Que eles cheguem aqui com determinação e poder e determine sobre sua vida. Que ele possa profetizar sobre sua vida. Que ele possa orar e você ser abençoado. Não é? Se perdeu muito isso. Eu lembro que num passado, talvez o irmão ia arrumar um emprego novo, tal, e falou, pastor, eu gostaria que você orasse comigo aqui, porque eu quero chegar lá cheio de unção,
Tinha uns que iam mais longe. Pastor, eu comprei um carro, eu gostaria que o senhor viesse aqui e orasse por esse carro. Pastor, eu comprei uma casa, eu gostaria que o senhor fosse lá e orasse naquela casa. Meus irmãos, temos que resgatar esses princípios. De você transmitir ou transferir essa autoridade para o pastor, para a pastora. E você vai ver o quanto você vai ser abençoado e abençoado. Porque tem alguém sobre sua vida. Então, quero ler de novo esse versículo de Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus pastores, dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. E observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Portanto, todos temos um sacerdócio a cumprir. E todos devemos ter em mente que somos abençoadores de vida. Você tem a palavra, você tem um dom, você tem o poder. Você tem um pastor sobre a sua vida. Amém?